Normalmente, entre um episódio e outro dessa nossa série, que a gente ranqueia os 20 times do Brasileirão com base em campo, bola e momento vivido, a gente tem duas partidas pra avaliar, né? Até porque além da rodada de Brasileirão, meio de semana pode ter uma Libertadores, Copa do Brasil, só que dessa vez foi diferente. Da sexta-feira passada pra essa, os times só entraram em campo uma única vez, ou seja, o sobe e desce do nosso ranking é bem menor, e é exatamente por isso que pela primeira vez eu não vou relembrar o ranking da semana passada. Vamos direto pro nosso 10º colocado. Por mais que seja o quarto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense ficou 2 semanas fora do nosso top 10 e agora tá de volta, principalmente por conta da vitória e atuação contra o Criciúma. Não no primeiro tempo, aliás, o primeiro tempo desse jogo do Atlético Paranaense foi basicamente uma síntese da temporada, né? Uma equipe que oscila muito, comete muitos erros defensivos e foi justamente assim que o Criciúma sai na frente. Até mesmo na primeira etapa, sem fazer um primeiro tempo brilhante, o Atlético Paranaense chega ao gol de empate com o Mastriani, que inclusive não pode ser banco nunca do Pablo, e aí sim, a visão do Cuca no segundo tempo para mudar o time foi fundamental. Entra Coelho, entra Madison também, saiu o Léo Godoy, que tava uma avenida pelo lado direito, Zapelli também, por mais que tenha dado assistência, não fez um bom jogo, e aí sim o Atlético Paranaense começa a perturbar o seu adversário, mais um gol do Mastriani, o Coelho quebra um jejum de 400 dias sem marcar, e aí sim o Atlético Paranaense está de volta no nosso top 10. Contra o Flamengo, simplesmente não pode cometer esses erros, porque se cometer, vai perder. Caiu a invencibilidade do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e o mesmo Fortaleza cai no nosso ranking. A invencibilidade perdida pro Bahia, jogando fora de casa, não me preocupa não. Agora, a preocupação minha e obviamente do torcedor do Fortaleza é o número de chances perdidas por esse time. No primeiro tempo, com o Martinez foram pelo menos umas 2 ou 3. E aí então, na segunda etapa, o Machuca cara a cara com o goleiro perde mais uma oportunidade. Eu digo que preocupa não só por esse jogo, mas eu lembro há um mês mais ou menos, logo depois da primeira partida na Copa do Brasil contra o Vasco, a gente veio destacar aqui que o Fortaleza perdeu muitas oportunidades. E fez falta, né? O Fortaleza acabou eliminado da Copa do Brasil. E também, se a gente abrir o ranking dos 20 times do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza só aparece atrás do São Paulo como o time que mais perde grandes chances de gols. Agora, voltando para a partida especificamente contra o Bahia, outra coisa chamou muita atenção, acho que faltou visão de jogo nesse momento específico, tá? Quem sou eu para criticar o Vojvoda? Mas acho que o Tite já poderia ter saído, o Tite zagueiro já tinha cedido uma chance pro Biel, o Biel acertou a trave e no gol do Jean Lucas, o gol que definiu a parada, o Tite falhou mais uma vez. Sequência essa fora de casa, né, do time do Fortaleza, foram 2 jogos, o terceiro agora é contra o Cuiabá e contra o Cuiabá a obrigação é vencer. O Grêmio perdeu a terceira seguida, tá na beira da zona do rebaixamento, é o nosso 8º colocado nesse ranking, mas assim como o Renato Gaúcho, e olha que eu não costumo concordar muito com ele não, eu acho que o Grêmio não fez uma partida ruim contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Muito se falou sobre os desfalques que tem o Flamengo e tudo mais, e é verdade, só que eu acho que pouco se falou sobre os desfalques da equipe do Grêmio. Sem 3 caras importantíssimos, Willian Santos, Soteldo e principalmente o Diego Costa, que é o principal jogador do time hoje. Claro, né, não foi só isso, o Grêmio de fato cedeu muitos espaços ao Flamengo, mas pra mim ficou escancarado e é o que mais eu tiro desse jogo, a diferença entre os dois elencos, como o Flamengo conseguiu lidar com os desfalques e como o Grêmio não conseguiu lidar com esses desfalques. Janela do meio do ano tá chegando aí, é óbvio que o Grêmio precisa contratar, mas eu acho que essa nem seria a maior preocupação agora. A grande preocupação é a sequência que tem esse time do Renato Gaúcho, né? Vai pegar agora o Botafogo, depois tem Fortaleza, isso tudo antes de um Grenal. Precisa engrenar, até porque se não chegar no Grenal voando, pode ser que abale demais esse time. Vocês já viram na thumbnail, não adianta fazer mistério, o Zerão Cabuloso sobe no nosso ranking, sobe logo 2 posições e por 2 motivos diferentes. O primeiro, a atuação contra o Cuiabá e o segundo, o fico de Matheus Pereira até 2026. Brincadeiras à parte, é claro que time nenhum vai subir ou descer porque o jogador foi contratado ou vendido, mas a certeza é uma só. O Cruzeiro vai continuar subindo no nosso ranking porque o Matheus Pereira ficando, ele vai conduzir esse time a mais e mais vitórias no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, no campeonato que for, meu irmão. Foi o que ele fez justamente contra o Cuiabá. O primeiro gol, marcado de cabeça, aliás, um arco perfeito do Willian, lateral moderno
Mariano excelente, né? Um cara que ajuda muito lá atrás, mas também chega muito bem à área. Defensivamente também a gente tem que destacar um outro cara, o João Marcelo, que mais uma vez foi muito bem nesse time do Cruzeiro, zagueiro de 24 anos, bom de bola, tá? Vamos ficar bem atento nele, mas voltando a falar sobre o Matheus Pereira, ele faz o primeiro gol, serve assistência pro Rafa Silva no segundo e o Cruzeiro garante mais 3 pontos dentro de casa. Importantíssimo, porque se a gente for lembrar, em 2023 o Cruzeiro foi o terceiro pior mandante, uma campanha péssima no Mineirão. Esse ano parece que vai ser diferente, o Cruzeiro 100% em casa, tá? Destaque para outros dois clubes que também estão aí nesse páreo com o Cruzeiro entre os melhores mandantes, o Atlético Paranaense e também o time do Bahia. Agora, falando do próximo jogo contra o Vasco, não tem muito o que falar não, na realidade, né? O Cruzeiro é favorito. Assim como aconteceu na semana passada, o Palmeiras venceu, mas segue na mesma colocação do nosso ranking. Venceu e venceu bem a partida contra o Vasco, um 2-0 que poderia ter sido uma goleada se não fosse a excelente atuação do Léo Jardim, que evitou que o Álvaro Pacheco já tomasse logo duas lapadas secas de uma vez contra o Flamengo e depois o Palmeiras, mas a gente tem que destacar, além do coletivo do Palmeiras como um todo, quero falar sobre alguns valores individuais. Dois caras que não vinham fazendo uma boa temporada, e aqui a gente tá falando do Piquerez, que inclusive faz o primeiro gol do Palmeiras, na entrevista do intervalo reconhece, né, faz uma autocrítica falando que esses primeiros 6 meses dele não foram bons. Piquerez, que foi cortado da seleção uruguaia, e também o Rafael Veiga, que fez um bom Campeonato Paulista em termos de números, mas não estava conseguindo participar tanto do funcionamento dessa equipe, coisa que ele fez e fez muito bem na partida contra o Vasco. Foram 5 passes decisivos. E agora o terceiro valor individual que eu quero destacar é um baita de um valor, né? Uma joia desse time do Palmeiras, o Estevão, que participou com 2 assistências, poderia ter feito um golzinho, aí seria uma atuação nota 10, mas foi uma atuação 9,5, porque ele jogou muita bola. Pra mim, o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras pelo profissional. Agora, contra o Atlético Mineiro, a parada é bem mais embaixo, mas pelo menos na minha opinião, uma coisa é fato: o Palmeiras vai ter os espaços no contra-ataque que tanto deseja e tanto sabe explorar. Quem vai ganhar, eu juro que eu não sei. Mesmo jogando fora de casa contra o Internacional, que deve brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que é o nosso quinto colocado dessa semana, deixou 2 pontos escapar. E por que eu digo isso? Primeiro motivo, ninguém vai me convencer de que o Caleri estava impedido. Ninguém vai me convencer do contrário também, tá? De que ele não estava impedido, certeza absoluta, porque é simplesmente uma imagem inconclusiva. Não dá pra gente tomar nenhuma decisão com aquela imagem horrorosa do VAR, aquele 8-bit todo aproximado, aquele negócio nojento que infelizmente a gente tá acostumado, porque isso é o suco do futebol brasileiro. Mas eu não falo que perde 2 pontos nem só por causa disso, principalmente porque o Lucas Moura tem que jogar centralizado. E acho que isso fica muito claro, né? Depois dos 25 minutos do segundo tempo, quando o Zubeldia tira alguns jogadores e o Lucas Moura vai jogar mais pelo meio, o São Paulo passa a criar oportunidades com uma naturalidade que não tinha mostrado durante o jogo inteiro. E aí, 11 minutos depois ele vai lá e ó, saca o Lucas Moura. Eu entendo ele tirar o Lucas Moura, tá? Porque obviamente tem um clássico muito difícil contra o Corinthians, tá, né? O Química Arena, clássico é clássico e vice-versa. Independentemente da fase do Corinthians, a gente sabe, vai ser difícil, mas pô, fica um puxãozinho de orelha meu aqui pro Zubeldia, porque parece que o São Paulo tava tão próximo do gol que seria o gol da vitória. Mas enfim, ele optou por tirar o São Paulo. Empate em 0-0 contra o Internacional, longe de ser um resultado ruim, mas dava pra ser melhor. Agora, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, é Lucas Moura centralizado e não tem discussão. E agora então a gente chega no nosso quarto colocado, o último invicto desse Brasileirão, o Atlético Mineiro do Gabriel Milito, que é bem verdade, nessa última partida contra o Red Bull Bragantino não teve uma atuação de galo do Gabriel Milito, mas mesmo assim são 3 pontos conquistados fora de casa que precisam ser muito comemorados. E por quê? Porque essa aí foi só a primeira partida de uma maratona de jogos com muitos desfalques. Para armar a equipe dele contra o Red Bull Bragantino, o Milito teve que lidar de saída, tá? Com 8 desfalques. E nesse próximo jogo agora contra o Palmeiras, essa lista de jogadores entre convocados, lesionados e também jogadores que foram suspensos ou até mesmo expulsos, essa lista pode chegar a 12 jogadores. Zarate, que fez gol contra o Red Bull Bragantino, tá fora por lesão, já confirmado. A gente vai então agora pro Everson e Maurício Lemos, que tomaram cartões amarelos e pelo terceiro
terceiro cartão, ficam fora também da partida contra o Palmeiras. E por último, mas não menos importante, o Batalha tomou um cartão vermelho, foi expulso, também tá fora desse jogo. Uma lista que pode chegar a 12 nomes, como eu falei, ou seja, um time completamente dizimado. E se na semana passada a gente veio aqui e falou, vamos ver como o Gabriel Milito vai montar esse time do Galo. Eu repito a pergunta justamente para essa semana. É um baita de um desafio. A mesmíssima coisa que a gente falou pro Atlético Mineiro vale também pro Flamengo, que é o nosso medalha de bronze, o terceiro colocado dessa semana, que de saída para enfrentar o Grêmio teve que lidar com 8 desfalques. Essa lista de 8 virou 10 logo aos 30 minutos da partida. Sai o Igor Jesus lesionado, sai também o Everton Cebolinha, aí a atenção máxima, né? Porque depois do Pedro, pelo menos na minha opinião, o Cebolinha é o principal jogador que o Tite tem à disposição hoje no Flamengo, mas foi muito interessante a gente ver, muito além da vitória, como o Tite conseguiu abrir mão de algumas das convicções que ele tem quando teve que fazer as substituições. Até porque o Gerson sai da meia direita, vem atuar como segundo volante, o Luiz Araújo joga aberto por ali e simplesmente acaba com o jogo. E é muito interessante a gente ver esse banco do Flamengo, né? A gente já destacou, por exemplo, o Grêmio, que não tem profundidade de elenco. Isso não acontece aqui com a equipe do Flamengo, que tinha o Bruno Henrique no banco, tinha também, claro, o cara que decidiu a parada, o Luiz Araújo, e aí, pô, fica muito claro que se tem um time que consegue lidar com esse tanto de desfalque, esse time com certeza é o Flamengo. O Botafogo, desde a chegada do Arthur Jorge, tem 10 vitórias em 15 partidas, e por mais que ele já tenha ganhado por placares mais elásticos desde que ele assumiu o Botafogo, esse 1 a 0 contra o Fluminense, não só porque foi um clássico, mas justamente porque esse placar poderia ter sido, sei lá, 2, 3, 4, 5 a 0, não fosse o Fábio e a falta de pontaria dos jogadores do Botafogo. Pra mim, essa atuação aí foi a melhor do Botafogo sob o comando do Arthur Jorge, que a gente vem falando semana após semana que esse time tá subindo degraus, tá melhorando cada vez mais, e pra mim, o principal destaque dessa partida especificamente é pro Arthur Jorge, a estratégia que ele traçou para neutralizar as forças do Fluminense do Fernando Diniz, que tá mal das pernas, é verdade, mas foi amplamente dominado por esse time do Botafogo, que tá subindo, tá jogando muita bola e contra o Grêmio é favorito mais uma vez. Se esse Bahia do Rogério Ceni vai terminar o Campeonato Brasileiro na primeira, segunda ou terceira colocação, eu sinceramente não faço a menor ideia, mas uma coisa eu posso cravar: o time do Bahia vai se garantir na próxima Libertadores, simplesmente porque essa é uma equipe que compete, e compete durante os 90 minutos. Mais uma vez mostrou isso no triunfo contra o Fortaleza. Fortaleza que não deu vida fácil para o Bahia, subiu as suas linhas, marcou pressão à saída de bola do time do Rogério Ceni, que não se desesperou em momento nenhum. Defensivamente, quando não tinha bola, a gente sempre destaca aqui semana após semana como a equipe do Bahia é muito compacta, né? Cede poucos espaços para os seus adversários. E aí, então, se a gente for pegar todos os lances do primeiro tempo, a melhor oportunidade veio dos pés do Jean Lucas, quase dentro da pequena área, que ele acabou isolando. E aí, então, no segundo tempo, o Rogério Ceni mostra mais uma vez visão de jogo, muda o time, coloca mais intensidade nessa equipe do Bahia, e aí sim o Jean Lucas, depois de um belíssimo passe do Everton Ribeiro, chega ao gol do triunfo. O Bahia é líder do Campeonato Brasileiro, segundo lugar ali pelos critérios de desempate, mas se não for líder no campeonato, segue como líder aqui no nosso Power Ranking. É um time muito difícil de ser batido, que eu já falei, né? Vai competir até o final do ano. Tá na tela agora então o ranking consolidado dos 10 melhores times do Brasil, e vamos relembrar os critérios: campo, bola e momento vivido. Beleza, né? Agora vamos virar a página para os 10 piores times do Brasil hoje. Lembrando que obviamente teve menos sobe e desce, porque só teve uma partida entre o episódio da última semana e o dessa aqui. Quaisquer dúvidas, reclamações, chateações, nos comentários, depois de você deixar seu like, claro, se inscrever no nosso canal.